Relator do orçamento e Alckmin propõe PEC para garantir Auxílio Brasil de R$600 em 2023. Gente, isso aqui era uma das coisas que era um argumento muito forte contra o Bolsonaro. Que eu não sei se conseguiu circular com a necessidade que deveria. Necessidade que deveria foi horrível, né? Circular com a intensidade que deveria. Mas o Auxílio Brasil não estava previsto pro ano que vem. Era literalmente uma medida eleitoreira. Era só até o Bolsonaro ganhar as eleições e depois vapo. E aí o Lula tá planejando, né? Agora o Alckmin, né? Lembra que eu falei do projeto do PSDB? Garantiu o Auxílio Brasil de 600 no ano que vem. Que é muito necessário no cenário calamitoso de desemprego e de fome que a gente tá vivendo. Luiz Felipe Barbieri, Beatriz Borgens e Fábio Amato no G1. Benefício foi promessa de campanha do presidente eleito. Com orçamento insuficiente, a proposta visa tirar despesas com algumas ações do teto de gastos. Ai, meu Deus. Assim, novamente, eu vou reiterar uma coisa que eu falei. O teto não devia existir, gente. E tá. E, novamente, se o governo Lula ficar atuando dentro do teto, isso vai ser muito custoso. O relator do orçamento de 2023, Marcelo Castro, do MDB, e o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciaram nesta quinta-feira que vão propor aos presidentes da Câmara e do Senado a aprovação de um projeto para retirar do teto de gastos as despesas com ações consideradas por eles como inadiáveis e para as quais não há recursos suficientes previstos para o ano que vem. Cara, é o único jeito. Tipo, no lugar de revogar o teto, tira de dentro do teto ações como o Auxílio Brasil. É o mínimo. E isso é o mínimo do mínimo mesmo, sabe? E sim, derrubar o teto, daria muito trabalho derrubar o teto, porque é PEC, né? O anúncio foi feito após a reunião para discutir o orçamento de 2023, a primeira após a vitória de Lula nas eleições presidenciais. O objetivo da medida é garantir recursos para bancar promessas de campanha do presidente eleito. Não tem recurso por Bolsa Família, Auxílio Brasil, para farmácia popular, para saúde indígena, para merenda escolar. São muitas deficiências do orçamento, disse Castro a jornalistas após a reunião com Alckmin. Chegamos a um acordo, um entendimento que não cabe no orçamento atual as demandas que precisamos atender. Decidimos levar aos líderes, ao presidente da Câmara e do Senado, a ideia de aprovar uma PEC de transição, excepcionalizando do teto de gastos algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$600, que é compromisso público assumido pelo presidente Lula. E seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro recebessem apenas R$400. Tá explicando o que é o teto, né? Aqui, ó. Segundo deputados do PT, a ideia inicial é que sejam abordados na PEC os seguintes temas: Auxílio Brasil, recurso para merenda, recurso para salário mínimo, reajuste de salário mínimo, recursos para saúde, como por exemplo os utilizados para manter o programa Farmácia Popular e o acréscimo de 150 por criança até 6 anos no Auxílio Brasil. Tá. Novamente, infelizmente isso aqui é o que por que eu tô falando infelizmente? Porque esse governo vai ser muito difícil, gente. Sabe uma coisa que eu tenho que salientar aqui? Vocês devem ter se deparado com comunistas falando assim: tô louco pra ser oposição do Lula. Tudo bem, eu entendo. O governo vai ser difícil e ele vai ser muito problemático. Só que a questão é, a gente tem que trabalhar muito duro e muito conscientemente pra não confundirem a gente com o discurso bolsonarista fascista. E por que eu tô dizendo isso? Porque fazer oposição ao governo do Lula vai ser o que os fascistas vão fazer. Então a gente não pode fazer eco ao discurso deles no mesmo tom. O risco que a gente corre é esse, tá? Oposição sem fazer coro com a direita. A ideia é essa. Esse é o meu ponto. Por isso que eu tô tentando medir minhas palavras aqui. Porque eu não quero cair no coro da direita. E eu não quero que a direita seja contemplada pelo meu discurso. Porque eu não contemplo. Então, eu acho que a Galaxy falou a linha correta, defender a nossa classe. A gente sempre tem que ter a perspectiva de classes na hora de fazer críticas a esse governo. Não pode virar um Ciro Gomes, exato. Então é isso, sabe? Primeiro, minha opinião pessoal. O Auxílio Brasil de R$600, o Bolsa Família, eles vão mudar o nome. Vai voltar a ser Bolsa Família. De R$600 é imprescindível. Imprescindível. Os recursos do Farmácia Popular precisam voltar. Precisam. Urgente. Só que essa matéria não tá falando sobre se eles vão reestabelecer os critérios do Bolsa Família. Que seria também algo muito positivo. E isso eu tô falando num cenário de calamidade pública mesmo. Tô falando da tarefa de agora, não da tarefa de amanhã, sabe? Quem tem fome tem pressa e isso precisa de solução pra já, tá? Não é
intensificando o sofrimento da nossa classe que a gente chega mais perto de uma ruptura. Não é. O tanto de gente que deixa de morrer, o tanto de mortes que são evitadas só da gente ter um governo social-democrata, não é algo que a gente deve negligenciar. Vai sim. Alguém falou aí que vão restabelecer os critérios do Bolsa Família. Eu imaginei, né? É que não tá aqui, então não falei sobre. Mas eu imaginei e é ótimo, isso é muito bom, na verdade, assim. Mas sim, eu concordo, o teto não devia existir. Só que aí tirar esse tipo de medida de dentro do teto é um primeiro passo. E convenhamos, tem muito mais chance de ser aprovado na Câmara e no Senado do que a revogação do teto em si. Os critérios que eu tô falando o Bolsa Família tinha critérios de vacinação, de escolaridade, de frequência escolar, e esses critérios todos faziam com que o Bolsa Família não fosse só um programa de transferência de renda, mas um programa de inserção social e de, digamos assim, que entrasse em contato com outras medidas de políticas públicas que fosse muito competente. Então, assim, o Bolsa Família ele teve uns efeitos bastante interessantes, que foi onde o Bolsa Família era mais proeminente, ele conseguiu reduzir a violência doméstica, por exemplo. Porque ele conseguia dar autonomia pra mãe solo. Então, vocês entendem, a questão toda o André Roncaglia falou em mais detalhes, né? Sigam o canal dele lá, porque ele fala das medidas do Bolsa Família com mais qualificação. Pra tirar as pessoas desse ciclo. É tentar apontar na direção de uma porta de saída. Que, claro, é uma porta de saída de um ponto de vista liberal, né? Porque não é estruturante o suficiente, mas visava pelo menos uma porta de saída. O que eu tô falando em comparação com o que o Bolsonaro fez, era muito melhor. Porque o Bolsonaro quebrou e destruiu esse legado, que era um legado que foi construído durante muito tempo. E o Auxílio Brasil era uma bagunça, de verdade. Parece uma coisa que foi feita por pessoas amadoras. Era muito grave. Você acha que o bolsonarismo tem espaço pra crescer agora que não tem o Bolsonaro fazendo merda pra dificultar o processo? Eu acho que ele vai tentar continuar crescendo, mas eu acho que ele vai encontrar muita dificuldade. Mas vai haver essa tentativa. Eu não quero fazer um exercício de futurismo, mas a gente pode cravar que essa tentativa vai continuar acontecendo. Agora, sem a máquina do Estado na mão e possivelmente com o Bolsonaro sendo preso, porque assim, convenhamos que motivos pra ele ser preso não faltam, isso será enfraquecido, né? E com o movimento de massas no Brasil crescendo, a gente consegue cercear um pouco esse processo também. O André Roncaglia comparou o Auxílio Brasil com o Bolsa Família. Perfeito, era isso que a gente tava precisando fazer. O Bolsonaro e a família criaram um canal de streaming? Sério? O Trump tentou fazer isso, gente, vocês lembram disso? E é engraçado como essa galera da extrema-direita é ingênua. Essa galera da extrema-direita acha que tem poder de autonomia que eles não têm. Então, o Trump, depois que ele perdeu as eleições, ele foi banido das redes sociais, né? E aí ele criou uma própria rede dele que ninguém acessa. Ninguém acessa. Tipo, é nível Monark no Rumble, sabe? Tipo, legal, você consegue ir pra outra plataforma. Foda-se. E daí? Pode criar o que você quiser. Ninguém vai ver. Você perde a plataforma grande, você perde totalmente o seu canal. Mesmo se você for ex-presidente da República. Você cai no limbo, Será que vai aparecer Bolsonaro 2? É provável. Sabe por que é provável? Porque o fascismo ele é cíclico no capitalismo. Ele é intrínseco ao capitalismo. Então, o Bolsonaro já é o Enéas 2. Sabe? O Enéas já é o Plínio Salgado 2. Sabe? Então, assim, a gente tem essas figuras fascistas com maior ou menor sucesso na história do Brasil que aparecem, vira e mexe. Bolsonaro 2 é o Nicolas. Possível. Possível. Os filhos dele super podem dar segmento. Um Bolsonaro mais competente seria catastrófico. Se o Bolsonaro fosse minimamente competente, a gente tava num outro governo Bolsonaro, não dava nem pra ficar chocado com essa informação, sabe? Não, a Michelle não. A Michelle nunca... A Michelle já tava querendo fazer parte o mínimo possível do governo no final, assim. Tinha um Levi Fidelix, Tinha um Levi Fidelix. Olha só, é só a gente ver o Senado. O Senado tem um monte de bolsonarista agora, sabe? A Câmara também. Nossa, excelente exemplo. O Fujimori teve 10 anos de uma ditadura horrível, sabe? Foi preso. A filha dele, Keiko Fujimori, quase ganhou as eleições. Foi pro segundo turno com o Pedro Castilho. Então, o Peru é um exemplo interessante de como como filho de fascista sabe? E perdeu e falou que era fraude, blá blá blá, mesma coisa, sabe?
A gente termina o dia com o bloqueio mais grave que aconteceu essa semana. Eu não sei se vocês viram, isso aqui me deixou muito preocupado. Instalação de cercas que barram capivaras no Lago do Amor pode ser investigada. Gente, estão cerceando o direito de ir e vir das capivaras. As capivaras atravessavam e a instalaram uma grade e elas não sabem mais o que fazer. Então, assim, esse bloqueio é muito grave. E isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. A instalação da cerca ao redor do Lago do Amor, em Campo Grande, pode virar alvo de investigação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, advogado especialista em direito animal protocolou o procedimento pedindo que o órgão abra inquérito para apuração da situação. A polêmica no lago, cartão postal da cidade, começou na semana passada após visitantes flagrarem uma capivara tentando entrar na área sendo barrada pela grade. Segundo testemunhas, a situação tem sido frequente. Na notícia de fato entregue ao MP, o advogado Pablo Neves Chaves pontua que, pela lei, a dignidade dos animais é o princípio legal da mesma maneira que acontece com os seres humanos. A Constituição protege o ambiente como bem ecologicamente equilibrado e determina que é tarefa do poder público o dever da coletividade proteger a fauna, impedindo as práticas cruéis contra a vida dos animais. O biólogo José Milton Longo afirma que os bandos de capivara têm um aprendizado de rotas por onde passam para comer e as grades confundem os animais. Poderia fazer uma passagem de fauna, essa é a minha sugestão, que deixasse um espaço para que os animais passassem, visto que ali é um habitat deles. De acordo com a FMS, que administra o lago, as grades têm 250 metros e foram instaladas com o objetivo de evitar descarte de lixo no Lago do Amor e ampliar a proteção da biodiversidade da fauna, da flora e das pessoas. Haverá trechos abertos para a circulação das capivaras. Então, é grave. Aqui, legenda, a capivara tenta entrar no Lago do Amor. A capivara está sem amor. E é isso. Isso aqui me deixou preocupado essa semana, então eu precisava compartilhar com vocês. E eu sempre disse que eu ia terminar as lives com uma notícia um pouco mais alto astral, mas eu terminei baixo astral. Então, assim, muito grave. Que tristeza, né? Cadê a Galoucura agora? Tem que discar. Tem que ligar pra Galoucura pra desbloquear as capivara agora. Que alegria, né? Não existe segunda-feira no comunismo. Teve essa braba também, né? Obrigado pelos R$10. E Skal, obrigado pelos R$5. A extrema-direita, às vezes, faz uma das melhores propagandas pro comunismo, né? E isso passou dos limites quando a mulher lá falou que não existe segunda-feira no comunismo. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não faço a menor ideia do que ela quis dizer. Mesmo entrando na cabeça dela, eu não sei o que ela quis dizer, sabe? A mulher da segunda-feira da sua cidade? O caminhoneiro petista foi demitido? Vocês entendem como funciona um lockout? O cara que falou no vídeo lá que eu mostrei da Choquei, ele criou prova contra ele mesmo, né? É foda. Ah, ela quis dizer que pra combater o comunismo não tem segunda-feira. Foi isso que ela quis dizer? Pra combater o comunismo não tem segunda-feira? Isso faz sentido. Meu sotaque é de onde? Meu sotaque, ele é artificial. O meu sotaque original era o sotaque porta, porteira, porcaria, porco, sabe? Esse era o meu sotaque original. Conforme eu fui ministrando aula, eu achava que a minha dicção precisava melhorar. E aí eu dava aula, tipo, 4 vezes por semana. E eu tentei modular o meu sotaque pra ficar um pouco mais compreensível. Acabei adotando um sotaque no meu dia a dia mesmo. Então eu meio que alterei ele por uma questão prática e ficou, né? Eu mudei a minha maneira de pronunciar o R, basicamente. Às vezes eu volto pro meu sotaque de paulistano, às vezes. Mas esse é o meu original. Eu falava com o sotaque do Mano Brown, assim. Porque eu cresci na zona noroeste de São Paulo. E lá a galera fala assim, né? É o que eu sempre falo. Vocês sabiam que existe uma zona noroeste em São Paulo? Todo mundo acha que é centro, norte, sul, leste, oeste, né? Mas tem uma extra, zona noroeste, que é onde fica Pirituba, Perus. São esses bairros mais afastados, né? RZO se ouvia muito. Eu tava até conversando com o Load sobre como eu cresci ouvindo rap mesmo não gostando. Porque na época eu era Rock Wins, eu contei essa história já. Eu era Rock Wins, mas eu ouvia muito rap porque tava no bairro, né? Então Racionais eu ouvi pra caramba. RZO, Facção Central, eu ouvia tudo lá, sabe? Sabotagem. O meu original era porte, corte, morte, sorte. Esse era o meu original, assim. Mas nunca tive o sotaque do Bossa. Isso eu nunca nem tive muito contato com gente que falava assim. Eu peguei o Elias no Flow só no finalzinho. Peguei só o finalzinho. Então, e assim, pô, o André Marinho que foi, né? O cara parece um boneco de plástico, velho. O cara durão, assim, ó, de terno, cabelo, tipo, com brilhantina, sei lá, né? O cara parece um boneco de cera, coisa esquisita, velho. Teve o Rubio no A Deriva também, E ele tava meio... Quem humano. E o cara, ele tava meio no deboche, assim, meio sempre com um sorriso cínico. Achei pior do que a Renata Barreto, achei mais desconfortável, sabe?
Mas eu vi só o final. E ele interrompeu o Elias o tempo todo. E eu vi só o final. Mas o que eu vi, o Elias mandou muito bem. Ele domina o assunto, né? Perguntaram de China, ele falou pra caralho. Tipo, você não consegue ganhar do Elias falando de China. O cara estuda isso todo dia, sabe? Pode ter sido melhor pro Elias debater. Mas mais do que, pra mim, o que me irrita mais do que arrogância é cinismo. E o André é cínico. Ele tem aquele sorriso do tipo, eu vou deixar você falar porque comunista é tudo cringe, sabe? Mas o Elias conseguiu falar, e eu vi bem o final, e o Igor fala que queria o Elias de volta, o que eu acho legal. E aparentemente vai ter um outro debate do Elias, né? Ele vai de novo no Inteligência Limitada, não sei com quem. Não disse que ele não foi diretamente desrespeitoso. Ele tinha uma postura de cinismo, assim, que eu achei... não sei, achei cínico, de verdade. Estão falando que é o jeito de boneco de ventríloco dele. Eu acredito em vocês. E eu acho que o crime capital de MesaCast é interromper o convidado. Eu acho que o atestado de óbito de um MesaCast é quando o apresentador ou quem está apresentando fica interrompendo o convidado. Isso é uma coisa que o Igor faz pouco. Por exemplo, sabe? O Load e o... Não tô falando que é um MesaCast porque não é exatamente, né? Mas o Load e o Cauê fazem muito pouco. Eles interrompem muito pouco também. Foi 5 horas o Rubio... É foda, o Petri, quando ele... O Petri, tipo, se você falar, ele deixa você falar, sabe? O André Marinho tava com medo de ser macetado, né? É que depois do que o Elias fez com a Renata, acho que todo mundo de direita que vai debater com ele fica... o Cauê não interrompe nada, né? O Cauê só fala... Não tô falando que o Load interrompe, mas o Cauê só fala quando você parou de falar, assim. Isso aconteceu comigo.